Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Comigo está tudo bem, na medida do impossível. Mais uma aula de Sociologia para alunos do terceiro ano da Tebaio. A gente vai falar sobre teoria de Estado, estrutura de poder e sociedade. Assunto super interessante, de extrema importância no momento que estamos vivendo para a formação de vocês enquanto cidadãos críticos, políticos e pensantes nessa sociedade brasileira e mundial. Então, teoria de Estado, estrutura de poder e sociedade, sociologia, pessoal do terceiro ano, páginas 24 a 26, 24. O que a gente vai fazer na aula de hoje, pessoal? No final da aula, ou no meio da aula, ou até no início da aula, não sei, teremos a atividade com fins de presença. É uma perguntinha, pelo amor dos deuses antigos e os recentes. É uma perguntinha só, tá na página aí, super simples, só depois você postar lá na plataforma pra mim. Podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui pedindo para você assistir essa aula de Sociologia para o pessoal do terceiro ano aí. Alô, pessoal do terceiro ano, vamos lá. Sabe que dia é hoje? É domingo, dia 13/9. Faltam 3 minutos para as 5 horas da tarde. Você estava fazendo às 5 horas da tarde do domingo? Eu tô aqui gravando aula para vocês. Então vamos lá. Ficar firme, ficar junto aqui comigo aí, todo mundo participando porque essas atividades, além de presença, constam como participação. Então vamos pegar, agarrar esses pontinhos aí, agarrar o conhecimento, construir conhecimento pra gente tacar a vida pra frente aí. Beleza? O que a gente vai ter hoje então nessa tal aula de teoria do Estado, mano? Na faculdade, algumas disciplinas têm teoria geral do Estado, famoso TGE, e hoje a gente vai começar sobre a estrutura, a relação ali de poder e sociedade. Então a gente vai ter alguns momentos na nossa aula de hoje, as definições de poder, definições de Estado, o Estado segundo os clássicos da sociologia e o Estado segundo os clássicos da ciência política. Meu Deus, que aula gigante! Então vamos comer, não tem nada de gigante, é bem tranquilo. Página 24, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual que é a atividade, bem tranquilo, bem relax, dá uma esticada aí, fica na postura e vamos lá, trava no conhecimento e vamos lá. Primeiro, definições de poder, vamos destrinchar o nosso título aí. Poder é a capacidade de deliberar arbitrariamente, agir, mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania, o império. Poder tem também uma relação direta com capacidade de se realizar algo, aquilo que se pode, ou que se tem o poder de realizar ou fazer. Resumidamente, sabe o que é poder? É o que te dá vantagem sobre as outras pessoas. Você está numa fila gigante para entrar numa festa, chega lá e passa na frente de todo mundo. Você está numa fila gigante para tentar resolver algum problema, você passa na frente de todo mundo. Você chega com todo mundo sabe que você tem dinheiro pra caramba, todo mundo te respeita mais. Você chega num carrão assim em algum lugar, todo mundo, opa, você chega bem vestido, opa, dinheiro é poder, sim, tempo também é poder, muita coisa, depende da sociedade, depende do momento que você está vivendo, beleza? A sociologia e a filosofia discutem formas e teorias sobre o poder, apresentando distintas definições ao longo de séculos de acordo com o cenário histórico, político e social de cada época. Então, essa ideia, esse conceito de poder, essa definição de poder muda de lugar para lugar, de época para época. Foca nessa paradinha que eu vou falar para vocês aqui agora. Para além de ter autoridade, o comando, ou simplesmente a faculdade de ser capaz de algo por atributos físicos ou intelectuais, o poder é uma força que permeia as relações sociais desde o início da sociedade humana. O poder expressa-se pelo embate de forças, mas antes disso, ele existe em si, enquanto uma força. Então, conhecimento intelectual é poder, conhecimento é poder, vai por mim, eu vim do futuro para te contar essa parada, mano, vamos lá. Diante de tantas épocas históricas que encararam o poder de diferentes maneiras, vários pensadores desenvolveram diversas teorias sobre o assunto. Nesse sentido, talvez a teoria mais complexa e que explique de maneira mais minuciosa a época contemporânea seja a do filósofo francês Michel Foucault, que entendeu que a sociedade é um complexo de micro-relações de poderes disciplinares que visam controlar os corpos das pessoas via imposição da disciplina. Muito interessante esse pensamento do Michel Foucault. Esse é o mínimo, é um grão de areia
dentro desse pensamento dele em relação ao poder. Depois a gente pode aprofundar nisso, mas se você tiver afim, procure Michel Foucault e essa ideia de poder. Tem o livro Crime e Castigo, muito interessante os assuntos aí sobre Michel Foucault. Beleza, essa seria a ideia de poder, né? Seria essa vantagem que a gente tem em relação ao outro, ou uma instituição tem em relação ao outro, enfim, que varia de impor alguma vontade, alguma decisão em relação às outras instituições, em relação às outras pessoas, e que muda de determinado momento e de determinado lugar. Definição de Estado, já expliquei para vocês, sempre aquele Estado com letra maiúscula, bota no Google e dá uma googada aí para saber o que é o Estado com letra maiúscula, mas vou dar uma definição para vocês aqui dentro de sociologia, não é definição só do dicionário não. O termo Estado, com letra do latim status, modo de estar, situação, condição, data do século XIII, e se refere a qualquer país soberano com estrutura própria e politicamente organizado, bem como designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Para compreendermos a definição de Estado, basta observar que fazemos parte de instituições ou sociedades. Estas, por sua vez, são formadas por interesses materiais, níveis de parentescos ou objetivos espirituais, por exemplo. É na convivência entre essas sociedades que desenvolvemos nossos conceitos e aptidões físicas, morais e intelectuais. Beleza. Ao analisar esses aspectos, entende-se que o Estado nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados, como grupos familiares, profissionais, educativos, políticos e religiosos que buscam objetivos em comum. Esses objetivos podem ser caracterizados por ações realizadas pelas pessoas com finalidades em comum, como um exemplo seria o desejo de alcançar metas ou desenvolver melhor no trabalho. Além disso, o Estado se apresenta como uma organização denominada sociedade política. Nessa sociedade existem normas jurídicas escritas, Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, entre outros. E também uma hierarquia entre os governantes e governados, todos sujeitos a buscar o bem público, sendo exemplos a saúde, educação, justiça e defesa nacional. Galera, explicando, não sei se melhor ou pior, mas em outras palavras e resumidamente, o que seria o Estado? O Estado seria uma forma de reger, de reger a sociedade para que busque uma convivência social positiva. Igual, por exemplo, o papel da escola, por exemplo. A escola, ela é uma mediadora, uma instituição que vai mediar possíveis conflitos sociais. Ela tem um papel social muito forte. Por quê? Porque ela faz você conviver com pessoas que trazem regras e leis diferentes de convivência de dentro de casa. Beleza? As suas regras que você levou para a escola, que você levou para dentro da sala de aula, que você trouxe, a bagagem que você trouxe da sua casa, da sua família, pode, e muitas vezes difere da bagagem, estrutura de leis que seu amigo, seu colega de classe trouxe, que o outro, entendeu? Então, e essas, como eu falei, pode haver divergências, então para evitar essas divergências e proporcionar o bem comum, dentro do ambiente social que é a sala de aula, a gente tem a escola então para mediar isso aí, beleza? E assim a gente vai tocando o barco para frente e depois te inserir numa sociedade maior. Então, é por isso que a gente chama aqui pessoal que está à margem da sociedade. O que acontece? Aquelas pessoas que não se adequam às leis sociais vão parar na cadeia, vão parar em outros lugares. Então o Estado está para garantir aí, para garantir isso aí, esse bem-estar, esse convívio social da melhor forma possível, ou pelo menos deveria ser na teoria, beleza? Essas são as definições de poder e Estado. Dando continuidade, a gente vai ver rapidão o Estado segundo os clássicos da sociologia. Quem? Marx, vocês já sabem, Durkheim e Weber. Rapidão então. Para Karl Marx, a concepção de Estado surge a partir da propriedade privada e da divisão social do trabalho, onde o Estado criaria, segundo ele, as condições necessárias para o desenvolvimento das relações capitalistas e funcionaria como um comitê exclusivo executivo das classes dominantes, por ele denominada burguesia. Explicando melhor, segundo Marx, o Estado ele existe para fazer as vontades das classes dominantes, que seriam, no caso, a burguesia, bem resumidamente.
Já para Emile Durkheim, a concepção de Estado estaria preocupada com a coesão social, na qual deveria estar acima das organizações comunitárias e cumprindo uma função moral sem finalidades conceituais ou religiosas. Um exemplo disso seria a questão da educação pública, eu já expliquei para vocês esse exemplo aí. Então, segundo Durkheim, o Estado está preocupado mais com a questão da coesão social. Ele deixa um pouquinho de lado essa ideia, deixa um pouquinho de lado não, deixa muito de lado essa ideia do Marx aí. E o Max Weber, é mais interessante a gente trabalhar com Weber aqui, o livro vai trabalhar bastante com o conceito dele. A concepção de Estado advém da estrutura política alemã e estaria relacionada ao controle do poder estatal por uma burocracia militar e civil. Ele define Estado, o Weber no caso, né, ele define Estado como sendo uma relação de homens dominados por homens mediante violência considerada legítima. Isso aí é um ponto polêmico pra caramba, essa questão da legitimação da força do Estado com relação acima do civil, né? Acima do ser humano. Então são três concepções do clássico. A gente já viu, vai ser rapidão, porque a gente já viu esse assunto aí. Então, vou falar do assunto novo, que é o Estado ser um dos clássicos da ciência política. Se você tem dificuldade nessa concepção de Estado em relação, dentro do parâmetro aí do Marx, do Weber e do Durkheim, só voltar algumas aulas atrás, eu acho que você não vai fazer isso, mas enfim, retorne aí ao assunto, retorne ao assunto que vocês vão entender direitinho. E agora o Estado segundo os clássicos da ciência política, beleza? A gente vai ver alguns aqui rapidinho. É a última parte da aula, daqui a pouquinho eu vou falar sobre atividade. Para Hobbes, Thomas Hobbes, a aula de hoje é só uma introdução, depois a gente vai destrinchar o assunto, beleza? Para Thomas Hobbes, o Estado deveria ser a instituição fundamental para regular as relações humanas, dado o caráter da condição natural dos homens que os impele à busca do atendimento de seus desejos de qualquer maneira, a qualquer preço, de forma violenta, egoísta, isto é, movida por paixões. Explicando melhor, Hobbes afirmava que os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros, quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito, pois cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele atribui a si próprio. Dessa forma, tal situação seria propícia para uma luta de todos contra todos pelo desejo de reconhecimento, pela busca da preservação da vida e da realização daquilo que o homem deseja. Deste ponto de vista surgiria a famosa expressão de Hobbes, o homem é o lobo do homem. Então, segundo Hobbes, a gente tem o seguinte, Thomas Hobbes, esse pensamento veio da Inglaterra no século XVII, a monarquia estava morro abaixo, então Hobbes, para tentar segurar a monarquia, Hobbes, que era monarquista, defensor da monarquia, ele diz o seguinte, que a monarquia, o Estado deveria existir, porque o ser humano no seu estado natural, no seu estado natural, ele é movido por paixões, por reconhecimento, e às vezes essas paixões, esse reconhecimento, eles não batem, né? Não tem um convívio, não dá para ser uma coisa que se encaixa com relação ao outro, então eles tendem a brigar, porque o estado natural deles é isso, é violência, é crueldade, porque eles estão sendo movidos por paixões, por interesses. Então, quando não bate, dá briga, dá problema, e as sociedades podem se destruir. Então, o Estado seria o mediador, o Estado é inevitável, eu sou inevitável, e o Estado deveria existir para mediar isso aí, para evitar esses conflitos, porque o homem, segundo Hobbes, o homem é o lobo do homem, o homem é o próprio inimigo do homem, entendeu? O ser humano, pode ser mulher também. Então, essa é a posição do Hobbes. Para Locke, quem é Locke? John Locke, iluminista, pai do liberalismo. Ele que começou com o liberalismo, tanto econômico quanto o político. Depois procure aí, mas a gente vai mergulhar nesse assunto, acredito, nas próximas aulas. Então, para John Locke, o homem é anterior à sociedade e a liberdade e a igualdade fazem parte de seu estado de natureza. No entanto, elas não são vistas de forma negativa, como nas ideias de Thomas Hobbes, mas sim dizem respeito a uma situação de relativa paz, concórdia e harmonia. Então, tanto o Hobbes como o John Locke, eles diriam que sim, eles são a favor de um Estado para reger a sociedade, só que eles têm um posicionamento diferente em relação ao estado natural do ser humano. Olha só,
Locke afirma que a propriedade é uma instituição anterior à sociedade civil e por isso seria um direito natural ao indivíduo que o Estado não poderia retirar, que no caso o direito à propriedade privada, o direito de ter uma terra para pelo menos cair morto. O homem, segundo o Locke então, o homem era naturalmente livre e proprietário de sua pessoa e de seu trabalho. Então o Locke diz que sim, concorda com o Hobbes que deveria ser um Estado para mediar principalmente essa questão do direito à liberdade e à propriedade privada. Então por isso que o Locke é visto como o pai do liberalismo, tanto econômico como político, né, para mediar, para ter um limite em relação a essa intervenção do Estado em todas as coisas, né? Interessante pra caramba, esse pensamento ele passou por várias reformulações, mas ele é bem atual em relação ao liberalismo econômico e o liberalismo político, né? O interessante é que o liberalismo no Brasil, vou fazer uma crítica aqui, ele é um pouco distorcido, posso estar errado, quem quiser me contradizer esteja à vontade, mas tem muitos liberais aqui que eles são liberais na economia, mas não são liberais nos valores, entendeu? Enfim, então é um contraponto. Eles são liberais, mas não são liberais só quando convém a eles. Só é alguns campos que convém a eles. Ah, eu sou liberal, mas eu sou liberal só aqui não, aqui não. Ué, você é isso não é, meu querido. Vamos lá, você vai. Então, vamos, bora, assume a sua posição e sua bandeira, mas enfim, aqui no Brasil muita coisa é muito distorcida, mas vamos continuar. Finalizando, parágrafozinho para finalizar. Contudo, apesar de John Locke acreditar no lado positivo da liberdade e da igualdade no estado de natureza, tal situação não estava isenta de inconvenientes, como a violação da propriedade. Aí que ele defende o papel do Estado. Para contornar esses inconvenientes, era preciso fazer um contrato social que unisse os homens a fim de passarem do estado de natureza para a sociedade civil. Então você sai do seu ambiente familiar ali, pegando aquele exemplo da escola, e vai se inserir na sociedade escolar. Seria necessário instituir, olha só, tanta escola importante, mano, que isso? Desculpa, vou parar de interromper aqui o roteiro. Seria necessário instituir entre os homens um contrato social, um pacto de consentimento, no qual o Estado é constituído como o dono do poder político para assim preservar e consolidar ainda mais direitos individuais de cada homem. Direitos esses que eles já possuíam desde o estado de natureza. Encerrando, este seria o sentido e a necessidade da formação do Estado como garantidor de direitos. Essa aula, pessoal, se você for analisar, ela é de suma importância para você entender como a sociedade é regida, como a nossa sociedade está estruturada, qual é o papel do Estado, o que é o Estado e qual o papel do Estado, entendeu? As relações de poder de uma pessoa para outra, de uma instituição para outra, de uma instituição em relação à sociedade e a relação de poder do Estado para com as instituições e sociedade. Entendeu? Nós compomos uma sociedade, somos regidos por um Estado. Então isso é muito importante, não só enquanto aluno do terceiro ano, mas como cidadão. Entendeu? Para você entender, compreender melhor como funciona esse negócio chamado vida, esse negócio chamado sociedade. Ah, por que eu devo pagar imposto? Por que eu estou sujeito a essas leis? Por que eu não estou? Porque é assim que funciona. Lembrando que o Brasil é um caso bem particular, né? Quando o assunto é isso aí, é uma diferença muito grande no Brasil entre a teoria e a prática. Tá? A gente importou muitas concepções, mas quando aplicou-se aqui, o negócio virou uma coisa totalmente distorcida. Entendeu? Às vezes a ideia é ótima, mas quando vai aplicar no Brasil, o negócio meio que muda, é distorcido pra caramba. Então, é basicamente isso. Lógico que o Brasil não é feito só de coisas negativas, tem muita coisa que funciona, a gente pode estar discutindo isso aí também, eu posso estar rindo da minha cara nesse momento aí, mas existe sim. É complicado pra caramba, são vários aspectos que, enfim, contribuem para muita coisa ser vista como coisa negativa. Galera, é isso. Essa aula então não é só uma aula para garantir pontuação, mas para você se crescer enquanto cidadão. Você já tem, por exemplo, direitos que são importantes, que podem determinar o rumo do país, do estado, do município agora esse ano. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. É importante você saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Tá? Porque é assim e não é assim. E porque eu não sei, na turma de vocês, eu acredito que no início do ano, algum aluno me perguntou sobre liberalismo
Eu esqueci como é que era o lance da anarquia. Tem a ver com capitalismo anárquico, uma coisa assim, anarquia, não lembro como é que era esse lance aí. O liberalismo é um estágio bem mais avançado do liberalismo econômico, entendeu? Então, por que que isso funciona em determinados locais e não funciona aqui no Brasil? Então, uma série de aspectos históricos, geográficos, políticos, sociais, o negócio é bem diferente. Aqui no Brasil a história é outra, o buraco é mais embaixo. Galera, é isso. 20 minutinhos de aula e vou passar para vocês a atividade com fins de presença e fins de participação. Antes era só fins de presença e tava dando ruim, então agora vai ser a fim de presença e participação. Esteja participante, mano. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá na página 26 e vão responder a número 1 da página 26. Está dizendo o seguinte: explique a diferença entre poder e dominação. Para você fazer a questão da melhor forma possível, se você caso tiver alguma dificuldade, como você diferencia as coisas? Você explica o que é um, explica o que é outro. Muito fácil. Ai meu Deus. Vou lá então no dicionário e vou colocar o que é poder. Poder, dominação. Gente, olha se está de acordo com o nosso assunto, pelo amor dos deuses. Entendeu? Pelo amor de Odin, olha se tá de acordo com o nosso assunto. Não coloca qualquer coisa, não. Escreve direitinho lá. Se essa letra for meio zoada, você escreve hieroglifos egípcios, poxa, faz digitado. E cuidado com a foto, tá aparecendo cada foto zoada, aparecendo foto de assombração, sabe aquelas fotos de assombração, tudo zoado, que não dá pra entender nada, câmera de vigilância. Então me ajuda aí, se for tirar foto, cuidado com foto, digita e confere, olha direitinho se a sua resposta chegou, tá? E olha se a sua resposta tá de acordo com o tema tratado, pelo amor de Jeová. Olha só, gente, é isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as definições de poder, Estado, as concepções de Estado segundo os 3 clássicos da sociologia e as definições de Estado segundo alguns pensadores teóricos políticos. Com certeza a gente vai destrinchar o assunto no nosso material, mas não agora, na próxima aula. Obrigado, gente, e até a próxima. Fui!